Olá pessoal, nesse vídeo você vai acompanhar o primeiro projeto com nossa placa de desenvolvimento com microcontrolador 80C32, rodando o programa através de uma memória externa EEPROM. Nosso primeiro projeto vai ser piscar um LED a 1 Hz através de um porto de I/O do microcontrolador da família 8051. Você também vai acompanhar o processo de apagamento da memória EEPROM com a luz ultravioleta e programar o arquivo hexadecimal através de um gravador Mini Pro. Nós vamos agora criar o programa para piscar um LED do 8051. Nós vamos analisar nossa placa. Então temos o microcontrolador 80C32, memória EEPROM, memória RAM, LEDs para expansão de porta de I/O, comunicação serial e um driver multi-I/O. O que nós vamos fazer? Seguir as trilhas. Eu identifiquei um pino de I/O do microcontrolador que vai para o driver e vai para a barra de pinos. Nós vamos utilizar isso para piscar o LED. E analisando o datasheet do drive MTA011, nós identificamos que possui pinos para habilitar as entradas do drive. Então nós temos que seguir as trilhas, identificar. Aqui eu concluí que o enable do drive vem da inversora LS05, que vem de um pino de I/O do porto 3, um pino de I/O do porto 1 vai na entrada do drive, acionamento. Então, um enable vem pela inversora e o acionamento direto pelo pino. Okay? Então, o porto 3 habilita o drive, o porto 1 é a entrada do drive e aqui a saída, onde nós vamos ligar nosso LED. Fazemos o diagrama do 80C32, seguindo os pinos. Porto 1.4 vai para a entrada do acionamento do drive e o 3.5 vai para o acionamento do enable do drive pela porta inversora. Então temos um desenho aqui da placa. Esse vai ser nosso diagrama da nossa placa de desenvolvimento. O LED vai estar ligado porto 1.4 pelo driver e o enable no porto 3.5. Passa na porta inversora LS05 e vai para a entrada do driver. Então vamos fazer isso no nosso programa. Vou utilizar o compilador ASMIC51. Eu tenho aqui o meu arquivo assembler.
o nosso vídeo do 8051, mas eu editei aqui, alterei o pino e acrescentei mais um porto de I/O para habilitar o driver. Então, no início do programa, eu configuro o temporizador, eu jogo para 0 o meu port para habilitar o drive pela inversora, e eu tenho minha lógica para piscar o LED, complemento da saída cada 500 milissegundos. Tem um loop que dura 10 milissegundos, 50 vezes o loop, 500 milissegundos. Eu inverto o status do LED, então meu LED pisca a 1 Hz. Esse é o meu arquivo assembler, que eu vou compilar com a ASM51, com a biblioteca mod 51. Vamos então entrar na pasta, executar o comando. Agora eu tenho que entrar com o nome do meu arquivo ASM. Sem erros, então meu código foi compilado e gerado o hexadecimal que eu vou usar para me gravar meu chip. Ok? Então essa foi a etapa de criação do programa assembler para piscar LED e gerar o hexadecimal que vai ser gravado na nossa memória EEPROM. É sempre importante a gente de alguma forma fazer simulação do nosso programa antes de fazer a gravação da memória, porque é um processo demorado, né? Apagar a memória e regravar se ocorrer algum erro no nosso código, um bug no programa. Então nós vamos fazer uma simulação agora com o simulador AVMAC 51. Então nosso código assembler, nós compilamos eles com ASM 51 e geramos o código hexadecimal que nós vamos utilizar no nosso simulador. Nós vamos utilizar o AVMAC 51 como nosso simulador. Nós vamos executar aqui. Ele roda numa interface do DOS. Nós vamos primeiramente selecionar qual microcontrolador vamos simular. Nós vamos escolher aqui a família 8052. Essa é a interface dele. À esquerda eu tenho minha memória de programa, à direita registradores especiais, dados da RAM e porto de I/O. Nós vamos carregar aqui o nosso programa. Veja que a memória agora está em branco, sem código. Nós vamos carregar o hexadecimal do nosso programa pisca LED, que foi copiado para a raiz do executável. Então L, agora P para mim selecionar para carregar um programa. Vou digitar o nome do meu programa, pisca LED.exa.
Veja que o meu programa já foi carregado na área da memória de programa. Se eu quiser conhecer mais comandos do simulador, eu venho aqui em Help, Simulação, S. Eu tenho alguns comandos. O que nós vamos usar mais? F1 para rodar e parar a simulação, F10 para rodar passo a passo, F9 volta a uma instrução. Se eu quiser trabalhar com breakpoint, F3 seta o breakpoint, F2 e F4 move para cima e para baixo o cursor. Tem mais alguns comandos aqui. F6 para alternar o modo de display, que trata da atualização dos dados na tela. E o F8 liga e desliga skip para pular algumas rotinas cal na simulação. Vamos deixar aqui do lado um print desses atalhos para lembrar os comandos. Então vamos começar com F10. Lembrando, o nosso código é para piscar um LED. Então, na instrução do reset, eu pulo para o início do programa. O início está no vetor 100. Então a primeira instrução eu tenho em assembly o jump, o endereço 100 da memória. Então vamos começar passo a passo. Com F10. E o programa já pulou para o vetor 100 da memória, onde eu vou começar a configurar o timer 0. Carrego o valor. Se você observar os registradores, eles já vão começar a alterar os valores na memória do microcontrolador. Mais um passo. Eu tenho a instrução para limpar o bit do port 3. Aqui embaixo eu vou carregar o valor 50 decimal para o meu registrador. É a contagem dos loops, né? Eu vou fazer 50 loops de 10 milissegundos para eu ter no total meio segundo a cada inversão do estado do LED. Então meu registrador 0 aqui vai passar com o valor 32 em hexadecimal e 50 em decimal. Vou carregar o valor de carga do temporizador, timer 0, o valor baixo e o valor alto. Vou ligar o timer 0, setando o bit flag TR0. Agora eu vou aguardar o bit de overflow que o timer 0 concluiu sua contagem. Nós podemos acompanhar aqui o registro do timer. Ele ocorre o overflow quando chegar em
FF nos registros baixo e alto. E acompanhamos aqui o bit da flag do timer 0. Esse meu programa é executado de forma lenta porque eu estou passo a passo. Eu posso acelerar meu programa clicando em F1. E se eu quiser que o programa pare, daí eu adiciono um breakpoint. Vamos ver na nossa tabela, setar o breakpoint F3. Então vamos fazer o teste. Mover o cursor para baixo, F4. Vamos setar o breakpoint com F3. Veja, essa setinha marca que aqui eu tenho um breakpoint. Então eu posso rodar meu programa com F1, que ele vai rodar até parar na linha de baixo, quer dizer que meu temporizador chegou no final da contagem. Então eu vou pressionar F1. Já finalizou a contagem, o timer já zerou e eu vou limpar a flag do timer 0 de fim de contagem. Eu parei meu timer, limpei o bit. Agora vou decrementar em 1 o valor do registrador 0, usado como auxiliar para contagem de loops, e vou reiniciar a contagem do timer 0 de novo para mais 10 milissegundos. E assim sucessivamente até concluir 32 loops em hexadecimal, corresponde a 50 loops em decimal. Eu vou jogar mais um breakpoint agora aqui no final do loop, onde eu vou fazer a inversão do bit do port P1.4. Vou setar o breakpoint com F3 e vou pressionar F1. Observe a contagem do registrador 0, que ele vai zerar, daí vai finalizar o loop e vou estar pronto para inverter o bit do porto P1. Vou pressionar F1. Olha os loops, ó, concluiu 50 loops de 10 milissegundos, completando meio segundo. Agora eu faço o complemento do port P1.4 para inverter o estado do LED. F10. Retorno meu programa para o loop para mais meio segundo. Esse L-Jumper Loop. E o programa fica assim. Eu vou pressionar F1. Observe que o porto P1.4 foi para estado lógico 0. Quer dizer que eu inverti o estado do LED.
Lembrando que o meu LED está ligado no porto P1.4. Nosso diagrama da nossa placa. LED com resistor. Microcontrolador 80C32. Rodando nosso programa na memória externa EEPROM. Agora eu vou pressionar F1 e como não tem mais breakpoint, o programa vai ficar em loop infinito, invertendo o estado do LED. Quer dizer que meu LED vai estar piscando a 1 Hz. Com essa simulação, eu certifico que o meu programa não tem bug, vai funcionar do jeito que eu planejei. Então assim eu posso fazer a gravação desse arquivo hexadecimal na nossa memória de programa. Olha o LED alterando o valor no porto P1.4. Vou parar a simulação com F1. Então, eu posso fazer a gravação do meu programa hexadecimal na minha memória EEPROM. E a minha placa está pronta para esse primeiro teste. Piscar LED a 1 Hz. Essa foi a etapa de simulação do programa com o simulador AVSIM 51. Pessoal, uma forma mais rápida de simular o nosso programa é utilizando algum software mais sofisticado, como o Proteus. Aqui eu tenho o diagrama da nossa placa, o programa Hexa eu adiciono aqui no microcontrolador, nosso programa pisca-LED.exa, eu seto a velocidade da simulação, nosso clock, e também joguei nosso programa aqui na memória 27C512, o nosso LED no porto P1.4. Vamos simplesmente clicar em rodar e verificar se o nosso LED vai piscar a 1 Hz. Ok, então rapidamente eu chequei que meu programa pisca LED está funcionando. É uma forma bem mais rápida de simular do que utilizando o AVSIM, né? Mas o AVSIM tem a vantagem de ter acesso a todos os registradores da memória e manipular esses registros, rodar com breakpoints passo a passo. Então cada software tem sua vantagem. Uns são mais complexos para simular, mas tem acesso a vários registros. Outros eu rodo facilmente, mas não tenho acesso a alguns registros da memória para alterar a execução em tempo da execução. Ok? Vamos parar aqui. Então nosso programa está funcionando, só gravar na minha memória EEPROM externa e rodar a minha placa física. Esse foi a simulação do meu programa através do software sofisticado, o Proteus. Vamos visualizar algumas ferramentas que nós vamos
utilizar nesse vídeo para poder gravar a memória EPROM. Uma delas é o apagador de EPROM, que utiliza luz ultravioleta para apagar a memória pela janela de quartzo. Eu tenho aqui também o programador da memória. Após apagar, nós vamos programar com o nosso programa pisca LED. Eu tenho também o multímetro que eu utilizei para mapear minha placa de sucata e descobrir as interligações. Mapeei todos os CIs, suas funções, para poder decifrar como funcionam os I/Os mapeados, como que o meu LED vai funcionar no port do drive, ok? E também eu utilizei um DSO modelo 150 para poder fazer um diagnóstico da placa nos pinos de memória, a fim de verificar se o meu 8051 ainda estava funcionando, porque eu peguei essa placa de uma sucata, não sei se estava funcionando. Então, através do osciloscópio, eu chequei se ele estava fazendo a leitura das memórias, acionando o I/O mapeado, se os chips estavam recebendo os comandos. Então, eu fiz análise através do meu osciloscópio. Então, são essas as ferramentas para esse vídeo. Vamos agora conhecer nosso apagador de EPROM. O chip da memória de programa EPROM, esse aqui é do tipo UV-PROM, que tem a janela de quartzo, que eu utilizo para fazer o apagamento do programa do usuário. Então eu coloco aqui na gaveta. Aqui dentro eu tenho minha lâmpada ultravioleta. E no datasheet da memória especifica a duração, intensidade e a distância que tem que ficar a luz ultravioleta da janela de quartzo para poder apagar completamente a memória. Esse aqui já vem dimensionado. Vamos fechar aqui a gaveta. Eu tenho um ajuste mecânico do temporizador de 10 até 60 minutos. Eu uso geralmente 20 minutos, que é o tempo que está no manual da memória. E aqui nós temos um botão para ligar e desligar. Eu consigo visualizar a luz ultravioleta por aqui. Então nós deixamos nessa ferramenta durante 20 minutos, ligado com a luz ultravioleta. Aí nós vamos apagar a memória e ela vai estar pronta para ser gravada com o Mini Pro, ok? Então essa é a etapa para me apagar a memória UV-PROM. Nós vamos conhecer agora o nosso programador para memória PROM. Uma vez que eu apaguei ela com a luz ultravioleta, eu selo de novo a janela de quartzo. Eu vou conectar no gravador, observando a pinagem indicada no programa, porque esse programador grava diversas memórias. Geralmente o pino 1 é alinhado no canto superior esquerdo do soquete VIP. Esse aqui é conhecido como Mini Pro,
Essa é a versão mais nova do Mini Pro. É o TL8662 Plus da XG-ECU. Grava diversos tipos de memória. E nós vamos utilizar para gravar a nossa memória EPROM. Vai rodar o nosso programa Pisca-LED como uma memória externa do 80C32, microcontrolador da família 8051. Qual passo a passo que nós vamos executar? Eu soldei uma barra de terminais aqui para poder alimentar a nossa placa com 5 volts, tensão do CI. Nós vamos verificar com o osciloscópio se está funcionando ou se está queimado esse CI do microcontrolador e das memórias, porque é uma placa de sucata. Nós vamos checar os sinais primeiro. Depois vou pegar uma memória usada minha, nós vamos apagar ela, uma memória UV EPROM, com nosso apagador de EPROM, com luz ultravioleta. Nós vamos apagar a memória. Depois nós vamos gravar um programa simples para piscar um LED. Nós vamos gravar a memória, nosso gravador aqui Mini Pro. Essa é a versão mais nova, TL8662 XG-ECU. Vamos gravar nosso programa na memória EPROM. Vamos trocar a chip de memória de programa e vamos rodar e verificar se nosso LED vai piscar. Ok? Vai ser nosso primeiro teste, a nossa placa de desenvolvimento do microcontrolador 8051. Temos aqui um 80C32, eu também tenho um 80C31. Ok, pessoal? Então vamos à prática. Nós vamos testar então inicialmente se a nossa placa está funcionando, o microcontrolador 80C32. Nós vamos medir com o nosso DSO aqui, nosso osciloscópio, os pinos da memória para verificar se está tendo comunicação do microcontrolador lendo a memória de programa. Então eu alimentei com a minha fonte 5 volts da placa, liguei negativo no referência do osciloscópio e o positivo. Agora nós vamos verificar os pinos da memória EPROM de programa. Ó, consigo visualizar pulsos, pinos de dados. Então eu estou tendo comunicação aqui com a minha memória de programa. Quer dizer que pelo menos uma parte do meu microcontrolador está funcionando. A gente já pode iniciar nosso teste de gravar nosso programa para piscar um LED. Ok? Então, placa funcionando, o microcontrolador. Agora nós vamos para a segunda etapa, que é apagar a nossa memória de programa, para deixar ela limpa, para permitir a gravação do programa para piscar um LED. Ok? Vamos lá.
Bom, pessoal, para ser mais didático, a gente aprender a usar o apagador de EPROM e o leitor e gravador, nós vamos fazer 3 passos. Gravação do programa na memória. Primeiro eu vou ler o conteúdo que tem nessa memória, que também é de sucata. Nós vamos ler os dados. Depois nós vamos apagar os dados. Vamos checar a leitura se apagou os dados. E depois vou gravar o dado do nosso programa de piscar o LED. Nós vamos conferir se for gravado nessa ordem. Assim a gente checa se a memória está boa, se vai conseguir apagar todos os bits da memória EPROM e se nós vamos gravar com sucesso, ok? Depois de gravado, nós substituímos o CI aqui da nossa placa de desenvolvimento do 80C32. Então nós vamos ver vou gravar a tela do computador, primeiro fazendo a leitura da memória EPROM aqui no Mini Pro. Eu tenho o guia do CI aqui no pino 1. O software vai me falar a posição que eu vou ter que encaixar no gravador. Geralmente é no início aqui. Eu abro o socket ZIF, encaixo a minha memória e eu fecho o socket ZIF. Nós vamos conectar o cabo USB aqui no computador, onde nós temos software. Nós vamos gravar a tela, ok? Nosso primeiro passo, então, é fazer a leitura da memória. No programa nós vamos ver que marca a posição que eu devo inserir o chip. Então, pino 1 aqui onde tem o chanfre, ele vai alinhado com o pino 1 do socket ZIF. Encaixa ele aqui, fecha a trava. Nós vamos conectar cabo USB no computador. Eu já vejo energizado o gravador. Então já podemos fazer a leitura do nosso chip, que tem o modelo TMS27C512, um chip da Texas Instruments. Linha 27, que é uma EPROM, 512 kbit, que são 64 KB, para a memória de programa para o microcontrolador 8051. A versão ROMless 80C32 precisa da nossa memória EPROM. Bom, pessoal, então conectamos nosso programador Mini Pro no computador pela USB. Já reconheceu, ok? XGECU no meu computador. Hardware versão TL8662 Plus. Eu seleciono aqui qual memória que eu vou usar. 27C512 de qual fabricante? Nosso é uma TMS 27C512, é da Texas Instruments. Então, TMS 27C512 DIP 28, o socket, esse modelo da memória, o que está escrito no chip, ok? E o encapsulamento, DIP 28. Seleciono o tipo da memória. Agora eu vou fazer a leitura. Eu visualizo
como eu colocar o meu chip no soquete ZIF 40, que é no próprio gravador, sem o adaptador. Então, o capsulamento DIP vai direto no soquete ZIF, com o primeiro pino na parte superior, próximo aqui à alavanca. Então, eu vou mandar ler o chip, a memória EPROM. Olha, detecção dos pinos ok, passou no teste. O ID, que cada modelo de memória por fabricante tem um ID ok. Leitura do código levou um pouquinho mais de 1 segundo. Leitura finalizada. Okay. Então, eu já consigo visualizar todo o dado da minha memória de 512 kbit, são 64 KB. Tem aqui os dados hexadecimal e aqui em ASCII 2. Vou salvar meu arquivo. TMS 27C 512 EPROM. Vou salvar no formato binário. Okay. E também vou salvar no formato hexadecimal. Dá o nome aqui. Dá para hex. Okay. Só para a gente ter um backup da memória. O que nós vamos observar que após apagar com o nosso apagador de EPROM ultravioleta, todos os bytes da memória tem que ir para nível lógico 1, FF em hexadecimal. Toda a memória, quer dizer que vai apagar corretamente. Então, nós fizemos uma leitura antes para backup, depois nós vamos apagar, vamos checar se apagou, depois gravar nosso programa e checar se gravou corretamente. Então essa foi a primeira parte da leitura, vim verificar se essa memória está boa ou podia estar queimada, né? Então, primeiro passo, ok, concluído. O nosso apagador de EPROM, temos um temporizador mecânico aqui de 10 a 60 minutos e um botão para ligar a lâmpada ultravioleta. Eu retirei aqui a fita da janela de quartzo, onde é feito o apagamento da memória. Vou colocar a memória aqui na gaveta, onde a luz vai incidir, a janela vai estar exposta à luz ultravioleta. Fechar a gaveta. Deixei ajustado aqui para 20 minutos e vou ligar o apagador. A luz azul, você vê que o nosso apagador está já ligado. E a luz ultravioleta vai apagar a memória nesse tempo aqui de 20 minutos, de acordo com o manual da memória. O VPROM, que é PROM apagada pela luz ultravioleta. Então vamos aguardar esse tempo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no datasheet da nossa memória. O VPROM TMS 27C512.
Temos o pinagem dele aqui, pinos de endereço, pinos de dados, enable, DTP, de atenção de programação, VCC, GND. O que nós estamos procurando aqui são os dados para apagar a memória. Aqui tem a especificação. Se eu tiver 15 watts por centímetro quadrado, eu tenho uma lâmpada, eu tenho um tempo da lâmpada ultravioleta apaga em torno de 21 minutos com a luz a 2,5 cm do chip. Então nosso apagador já tem essas características da potência da lâmpada e da distância do chip da luz. Então nós vamos deixar ajustado para aproximadamente 20 minutos nosso apagador ligado com a luz ultravioleta para a gente apagar o chip. Ok? Então vamos para o equipamento. Bom, já passou 20 minutos, então posso ligar aqui a luz ultravioleta e tá pronto o nosso chip, tá já apagado. Vamos conferir agora no programador se realmente estão todos os bits em um estado lógico que é apagado. Agora que nós apagamos nossa memória, o VPROM, nós temos que tampar aqui a janela de quartzo. Vamos ligar, montar no programador. Vamos fazer a leitura se realmente nossa memória foi apagada completamente. Vamos ligar aqui no computador. Conheceu. Então agora vamos para o software. Bom, então vamos confirmar que estamos com a nossa memória 27C1512 da Texas Instruments TMS 27C1512. TMS 27C1512. Encapsulamento DIP 28. Selecionamos. Vamos fazer a leitura. Ok, identificou os pins, identificou a ID do chip. Leitura em 1 segundo, finalizada. Vamos verificar. Para ter apagado, todos os bits têm que estar em nível lógico 1. Eles representam os bytes em FF. Então vamos conferir. Já não vejo mais valores diferentes de FF. Eu também posso checar por software se o chip está em branco, quer dizer, apagado. Então, ok, checou, a memória realmente está em branco. Então, nosso procedimento de apagar a memória com luz ultravioleta feita com sucesso. E agora nossa memória está pronta para poder ser gravada. Vamos então
para o próximo passo, que é preparar o arquivo hexadecimal com o nosso programa para piscar o LED. Bom, agora que já geramos arquivo hexadecimal com programa ASME51 a partir do arquivo assembler, nós vamos fazer a gravação do arquivo hexa na nossa memória EEPROM. Então nós vamos selecionar aqui a memória 27C512 da Texas Instruments, TMS 27C1512, encapsulamento DIP 28. Eu seleciono, vou abrir o meu arquivo hexa, virado na compilação, default, ok. Nós vemos aqui código iniciando vetor 0, né? O reset vai para o endereço 0 e pula para o endereço 100, onde eu tenho o início do meu código. Então, endereço 0 pula para o 100 e eu tenho um código relativamente pequeno, somente para piscar o LED. Então nós visualizamos as tensões que vão ser geradas pelo gravador Mini Pro. No botão P nós fazemos a programação. Nosso chip já está no socket ZIF 40 do programador. Vamos fazer a programação. Então, foi detectado os pinos do CI, o ID está correto do modelo do chip, foi programado num tempo 156 milissegundos e já foi verificado o código do computador com o da chip e a programação foi feita com sucesso. Vamos fazer um teste aqui, somente para certificar. Selecionar o chip novamente, que é o buffer, ele volta para default. Vamos fazer uma leitura. Nosso código. Então realmente nosso código foi lido da memória, foi gravado corretamente. Então concluímos nosso passo de gravar a memória EEPROM. Agora ela está pronta para ser instalada na placa e a gente testar nosso programa. Concluímos a gravação da memória EEPROM. Podemos desligar o programador, retirar o CI do socket ZIF e vou substituir com a memória da placa. Eu vou instalar a memória aqui e depois nós vamos testar ela. Se realmente o porto do 8051 está oscilando a 1 Hz, para a gente poder conectar o nosso LED, a nossa placa de desenvolvimento do 8051. Estamos agora com a nossa memória de programa já gravada, com o nosso programa do pisca LED. Preparei aqui o LED já na placa, 5 volt para o pino de saída do driver, as 80C32,
Agora eu vou montar o chip aqui no slot da EEPROM e nós podemos testar. Agora já estamos com a memória EEPROM gravada já, encaixada no slot. Já temos o nosso LED aqui preparado no porto de saída, conectado na saída do driver, e vamos energizar nossa placa. Vamos fazer a medição. E os pins da memória. Temos que visualizar alguns pulsos. Para não ficar o pino de saída. Porto 1.0, 1, 2, 3, 4. Bom, gravamos a memória, mas nós temos um segundo problema. Primeiro tinha uma trilha rompida na alimentação do CI. Já reparei com um pedaço de terminal, mas o LED ainda não pisca. Mas verifiquei aqui os pulsos da memória. Eu não tenho sinal de dados na memória, provavelmente alta impedância. Eu tenho o sinal do enable, mas não tenho o sinal do output enable. Nós vamos ter que pesquisar quais circuitos que acionam o enable output da nossa EEPROM para poder funcionar o programa. Vou baixar o tempo aqui. Olha, tenho dados do endereço incrementando. Mas não tenho dados. Tem endereços no barramento e não tenho dados. Isso que nós vamos pesquisar. Identifiquei dois problemas aqui, pessoal. Depois que eu coloquei a memória com o nosso programa, o LED não piscou.
O primeiro problema eu identifiquei que, apesar de ter os pulsos de leitura de dado endereço do 8051 para a memória, ele estava escaneando quase que o range todo de endereço. Isso foi porque a memória não estava funcionando. Eu não tinha 5 volts no pino VCC. Então eu encontrei aqui uma trilha rompida e eu pus um jumper na parte de 5 volts da placa. Outro defeito, na partida o programa se perdia. Aí rastrei o pino de reset e tem aqui, ó, o capacitor do reset, ele foi retirado da placa, então não tem um reset de no mínimo 2 ciclos no início, então o programa se perde. Então, com esses dois reparos, nossa placa vai poder funcionar perfeita. Daí eu mostro para vocês, ok? Agora a placa foi reparada, a trilha rompida que alimenta 5 volts no chip da memória EEPROM, e instalamos o capacitor de reset 10 microfarad. Então está pronto para ser testado. Vamos ligar a alimentação, 5 volts, energia ligada e nosso LED piscando a 1 Hz. Tá aí nossa placa funcionando com 80C32 e o programa na memória externa EEPROM. Aí galera, rodando nossa placona do 8051, nosso LED aqui piscando a 1 Hz com nosso programa simples pisca LED, gravado na memória EEPROM, controlado pelo 80C32. Vemos aqui o pulso da saída do port, que vai para o drive e aciona o LED. Agora pessoal, temos aqui nossa placa funcionando. Aqui ó, o LED piscando a 1 Hz, ligado no saída do drive, acionado pelo port do 8051. Versão 80C32, o nosso programa pisca LED funcionando aqui a 1 Hz, programa gravado na memória EEPROM. Vamos visualizar aqui os pulsos da EEPROM. Tem diagrama aqui. Pulso de dados, enable chip, enable output, endereços. Vertical. Dez milissegundos. E são dados. Enable chip. Enable output. Os endereços. Aumentar o scan. Os pulsos.
Agora vamos monitorar o pino do acionamento do drive. Com tempo de 1 segundo, vamos montar o nosso skunk. Aí, agora temos a onda quadrada na tela, tempo ajustado de meio segundo por divisão. Ok. Nosso primeiro programa rodando na memória EEPROM. Nós transformando a placa de uma impressora um kit de desenvolvimento 8051, versão dessa placa 80C32, a versão sem memória interna ROM. Nós apagamos a memória EEPROM e gravamos com o nosso programa pisca LED. Então, finalizado nossa demonstração de como usar uma placa de sucata para o aprendizado do 8051. Falou, galera! Pronto, agora nossa memória já está gravada, foi conectado no slot da memória EEPROM, memória de programa para o 80C32, que não tem memória interna. Então vamos energizar e testar nosso primeiro programa. Ligar energia, 5 volts, energizada a placa e nosso LED piscando a 1 Hz. Ok? Então, funcionando nosso primeiro programa com nossa placa de sucata, que nós transformamos em um kit de desenvolvimento do microcontrolador 80C32, com uma memória EEPROM externa, memória RAM externa, I/O mapeado, alguns LEDs, drive externo, comunicação serial. Nosso primeiro programa bem simples, porto P1 ligando o LED através desse driver, porto P3 habilitando as entradas do drive. Então, nosso primeiro programa funcionando, o nosso kit de desenvolvimento com o microcontrolador 8051. Uma placa de sucata que nós vamos utilizar para nosso estudo aqui do canal. E aí, pessoal, concluído nosso primeiro programa. Até mais. E galera, nós aprendemos a pegar uma placa de sucata e montar o nosso kit de desenvolvimento com 8051. Aprendemos a apagar nossa memória EEPROM ultravioleta e a programar nossa memória com o programador Mini Pro. Isso aí.